Fala, lotequeiros! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um Boa Noite Loteca. Espero que todos estejam bem. A gente ficou de fora hoje do plantão Loteca, mas estamos de volta com um Boa Noite Loteca. Estamos aqui no nosso canal, 1.224 inscritos, 10 pessoas nos últimos 28 dias, né? Um número muito abaixo. Espero aumentar nesse mês. Chegar aí e bater a nossa meta de 1.300 e tá sorteando um bônus aí para vocês lá no nosso grupo da Loteca no WhatsApp. Então entra lá no link da descrição, né? E por aqui no vídeo, né? Assista até o final se você gosta, né? Comenta, compartilha, deixa o like é bastante importante, não custa nenhum centavo, né? Então só custa ali o cliquezinho, assista até o final se tiver achar interessante a análise, se te ajudar também. E caso não tenha alguma informação, né, comenta aí também para a gente poder se ajudar, ok? Beleza? Então vamos para cima. Hoje vamos com o CS Core, né, inteligência artificial, e também um histórico, né, na Arena do AZ. Crédito a eles. Aqui a gente ia passar no site da Caixa os jogos, se teve alguma mudança, mas a princípio não teve. É, as vendas vão até dia 12, né? Até dia 12, às 2 horas. E os jogos acontecem dia 12 e 13. E a premiação, né? A premiação dela tá 400 mil, se eu não me engano, né? Estimativa 400 mil. Tá aí, 400 mil estimativa, tá? Vamos para o histórico. No Arena do AZ, a gente usa o Vovoteca também, mas hoje a gente vai no Arena do AZ. Ver se tem alguma porcentagem aqui para mostrar para vocês. Não tem, né? Acho que talvez. Deixa eu ver aqui. Só mostrar rapidinho para vocês. Aqui, ó. Aqui tem, ó. Olha só as informações aqui. Que bacana, né? Ó. Temos a Espanha super favorita, Ceará e Inglaterra. A Inglaterra perdeu hoje, hein? A Inglaterra perdeu hoje para a Grécia, né? Perdeu no finalzinho aí a Inglaterra. Tivemos empate da, da Bélgica e da Itália, né? Tivemos vitória da França, 4-1 sobre a Síria, acho que é, né? Se não me engano. Agora me esqueci o time que a França jogou. Mas enfim. Temos três super favoritos. Loteca, né? O histórico aqui, ó. Aqui tem um palpite para vocês também. Do Arena do AZ. Talvez o que eu mudaria nesse palpite. É um palpite bom até, né? Palpite bom. Palpite bom, né? Palpite interessante. O histórico, ó, pessoal. Série B, Paulistão, ó, eles jogaram duas vezes esse ano já e dois empates, tá? Dois empates, Santos e Mirassol. Race dos dois times, mandante Santos e visitante Mirassol. Santos, 5 jogos sem perder, e Mirassol, 2 vitórias nos últimos 5 jogos. Voltou a vencer contra o Goiás. Baita vitória, hein? Baita vitória. Os últimos 5 jogos, Santos teve uma derrota, mas teve uma vitória a mais que o Mirassol. Chipre e Romênia, o último confronto foi 1-1. Chipre em casa venceu só uma, Romênia venceu duas fora de casa. Esse dos dois times, Romênia tem um empate, né, de diferença do Chipre, que tem uma derrota a mais nos últimos 5 jogos. Polônia e Portugal, a gente tem um empate, né, foi lá em 2018, né? Esse aqui foi 2011. Faz tempo que as equipes não jogam, né? Contra, né? Faz tempo. Race da Polônia em casa perdeu duas, né? Portugal fora perdeu para a Eslovênia e Geórgia, Eurocopa e amistoso. Os últimos 5 jogos dos dois times temos um Portugal melhor, né? Portugal melhor com 2 vitórias nos últimos 5, né? E 2 empates. Espanha e Dinamarca, a gente tem Espanha 3-0 no último confronto.
2008. Meu Deus, faz tempo já. Eurocopa, Espanha invicta. Dinamarca, 3 jogos sem vencer. E fora de casa, né? Lembrando isso. Espanha, nos últimos 5 jogos invicta. E Dinamarca perdeu só para a Alemanha, né, na Eurocopa. Bielorrússia e Irlanda do Norte. O último confronto foi em 2019, 1-0 Irlanda. Bielorrússia venceu só uma nos últimos 5 em casa. Irlanda do Norte também venceu só uma. Race dos dois times. Bielorrússia venceu só uma, né, nos últimos 5 e a Irlanda do Norte venceu 3 nos últimos 5. Sérvia e Suíça. Os últimos jogos aí foi Copa de 2018, 2022, 2-1 Suíça e 3-2 Suíça, né? Então Suíça aí favorita nesse confronto. Os últimos 5 jogos, os dois times tivemos apenas uma vitória da Sérvia em casa, 2 vitórias da Suíça fora. Esse dos dois times, Suíça é um pouco melhor, né? 5 jogos sem vencer a Sérvia e a Suíça, né, a 2 jogos sem vencer. 3, na verdade, né? 3 jogos sem vencer a Suíça. Ceará e Ponte Preta, Série B aí, ó. O último confronto foi 3-1 Ponte Preta. Ceará em casa deu só para o Mirassol. Ponte Preta só venceu Série B. Os últimos 5 jogos, os dois iguais, né? Um jogo parelho, só que tem a questão, fator casa, né? Ceará aí melhor. Volta Redonda e Atlético Clube se enfrentaram 2 jogos, né? Taça Brasil, as 2 vitórias do Atlético Clube. Volta Redonda em casa não perdeu. O Atlético Clube perdeu para o Ferroviário e para o Ipiranga. Volta Redonda, nos últimos 5 não perdeu e o Atlético Clube venceu apenas 2 nos últimos 5. Botafogo de São Paulo e Operário, baita vitória, né, do Botafogo de São Paulo ontem, 3-2 sobre o Guarani, né? Já respira um pouco, aliviado o Botafogo. Vai enfrentar o Operário, que está ainda pensando no acesso, né? Mas bem difícil, né? Bem difícil. O último jogo deles foi 1-0 Botafogo, que teve uma expulsão, se eu não me engano, né? Os últimos 5 jogos em casa, Botafogo venceu só 2, Operário venceu só uma, perdeu 4. Os últimos 5 jogos dos dois times, Operário com 3 vitórias e 2 derrotas, e o Botafogo apenas uma vitória ontem, né? 3-2 que eu falei para vocês. Curitiba e Amazonas, 1-0 Amazonas, né? O único confronto. Curitiba em casa não perde, Amazonas fora perdeu 2 seguidas, né? Para o Brusque e Chapecoense. Empatou com o Mirassol e o Santos e venceu o Paysandu 1-0. Os últimos 5 jogos dos dois times, 2 vitórias cada lado, né? 2 vitórias cada lado, 2 derrotas e um empate igual, né? Equilíbrio nos últimos 5 jogos. Goiás e Vila Nova, a gente tem o Vila Nova venceu, né? Teve 4 confrontos esse ano. A gente tem empate Vila Nova, empate Vila Nova. É, então prevalece o Vila Nova, né? Vila Nova aí nesse quesito, é um clássico goiano. Os últimos 5 jogos perdeu para o Mirassol, Vila Nova 4 jogos sem vencer fora. Né? Já se distanciou aí do G4, né? O Vila Nova também. Os últimos 5 jogos do Goiás venceu só 2 e o Vila Nova venceu só uma, né? Então tá bem feio esse jogo, hein? É um clássico. Quem puder, tiver investimento, faça uma trinca que é mais garantido. Finlândia e Inglaterra. A Inglaterra perdeu hoje para a Grécia, né? Que falei. Até o Bellingham fez o gol, mas né, não ajudou muito. Finlândia, não sei se jogou essa semana, mas acho que não, né? Temos, que mais que temos aqui? Temos Inglaterra 2-0, 2-1. O último jogo ali ó, foi em 2024, 2-0 Inglaterra. Os últimos 5 jogos da Finlândia, 2 vitórias. Os últimos 5 jogos da Inglaterra, fora, né? Fora e em casa, os dois ali. Fora, perdeu só para a Espanha. Os últimos 5 jogos da
A Finlândia, nenhuma vitória. E aqui, ó, 2 derrotas a Inglaterra, uma para a Espanha e uma hoje contra a Grécia. Tá? Eu imagino que esses jogadores aí não dão muita vida na seleção, tá? Ultimamente não tá valendo a pena e eles se machucam e ficam fora da temporada. Áustria e Noruega. O último jogo foi 2-1 Noruega. O Haaland fez 2 gols hoje, né? 2 gols o Haaland. Aí teve aquele que tava no Girona e tá no Atlético Madrid, que fez gol também, se não me engano. Mandante, Áustria, perdeu só 2. Noruega venceu só uma fora de casa. Nos últimos 5 jogos dos dois times, temos 3 vitórias para a Noruega, um empate e uma derrota, e 2 vitórias para a Áustria e 2 derrotas e um empate. E para fechar, jogo da Grécia, né? Grécia que venceu a Inglaterra hoje, contra a Irlanda. Os últimos jogos deles foi 2-0 Grécia. Grécia em casa sem perder. Baita Grécia, né? Irlanda venceu só 2 foras. Inglaterra, nos últimos 5 jogos, 4 vitórias, né? Malta, Finlândia, Irlanda e Inglaterra. Baita vitória essa contra a Inglaterra. E Finlândia venceu a Irlanda, perdeu para a Grécia, né? Perdeu para a Grécia, perdeu para a Inglaterra, perdeu para Portugal e venceu a Hungria. Então tá aí o histórico para vocês. O que faltou da inteligência artificial foram esses jogos aqui de domingo e faltou a Série C, né, pessoal? Série C a gente não tem no CSGO, então a gente vai ficar devendo para vocês, tá? Placares, não temos dados para Finlândia e Inglaterra, Grécia também e República também não temos, Áustria e Noruega também não temos possíveis placares. Curitiba e Amazonas temos 1-0 Curitiba, 0-0, 2-0 Curitiba e 1-1. E 1-0 Amazonas. Ó, tem uma mínima chance do Amazonas vencer. Goiás e Vila Nova, goleada do Goiás, 2-0 Goiás, 3-0 Goiás, 1-0 Goiás. É, vitória do Goiás, hein? Será que Vila Nova não surpreende esse Goiás? É, clássico goiano, tudo pode acontecer. Beleza, pessoal? Vamos deixar o nosso palpite aqui, então. Vamos deixar nosso palpite e a gente finaliza a nossa análise e nosso planejamento para essa quinta-feira aí, chuvosa. Né? Ontem tivemos o furacão lá nos Estados Unidos também. É complicado, né, pessoal? Mas vamos lá para o nosso palpite. Santos ou empate, Romênia, Portugal, Espanha, Belarus e Irlanda do Norte. A gente tem uma Suíça, né? Acho que é a Suíça que venceu os últimos 5 jogos. Os 2 jogos, os últimos. Deixa eu ver aqui, só para ter uma recordação. Foi isso? Deixa eu ver. Acho que foi aqui, né? Não. Aqui, ó. Suíça. A gente tem uma Suíça vencendo os 2 últimos jogos. Então vamos dar um voto de confiança para a Suíça e podemos botar um empate também, tá? Um empate nesse jogo da Suíça. Já temos 2 duplos, né? No máximo 4 duplos. Ponte Preta e Ceará, Ceará. Volta Redonda e Atlético Clube. Talvez Operário aqui. Vamos gastar mais um duplo. Botafogo de São Paulo, Curitiba, Goiás. Vamos deixar um duplo aberto aqui também. Inglaterra. Inglaterra vacilou hoje. Será que volta? Noruega e Irlanda do Norte, Grécia. Que jogo é esse, hein? Mas eu vou no empate. Beleza, pessoal? Então tá aí mais um palpite para vocês. 4 duplos, R$ 24. Boa sorte para você se for jogar nesse palpite. Se não, dá uma analisada, dá uma estudada, pega alguma coisa daí e monta seu jogo e vamos para cima. Beleza? Obrigado a todos por mais um vídeo, né? Mais um planejamento com vocês. Não esqueça de dar aquela moral pra gente, se inscrever, deixar o like, compartilhar, comentar, que ajuda muito no crescimento e não vai te custar nem um centavo, tá bom?
Gratidão a todos, ótimo final de semana, fiquem com Deus, um grande abraço, boa sorte e até o próximo vídeo. Valeu!